mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. As mulheres que não votam no candidato que ele acha que é o ideal para ser votado, em algum homem que ele acha que ele vai votar, elas votam mal. Não passa pela cabeça dele a possibilidade de que as mulheres conseguem conhecer, que as mulheres conhecem, né, seus próprios interesses e votam baseado nos seus interesses. Ora, porque esta é uma ideia da mesma matriz que criou cotas para negros e para seja lá o que for dentro de universidades, é uma ideia marxista, uma ideia feminista e, portanto, marxista, de que você precisa de políticas identitárias, ou seja, da sua identidade, para todos os tipos que levam o nosso país a ver situações como essa, que viralizou na semana passada, de uma empresa de colchões que foi multada em R$ 300 mil pelo Tribunal Superior do Trabalho por falta de mulheres em cargos de chefia. Essa é a ideia de que você deve preferir o identitarismo em detrimento do mérito. É assim, né? A ideia de mérito que ele fala é muito distorcida, porque qual ideia de mérito é essa? A gente sabe, você não precisa ser esquerdista, comunista para perceber que, evidentemente, quem tem mais dinheiro tem acesso a instâncias de poderes que outras pessoas não têm. Você vê a diferença do Vorcaro, por exemplo. Olha isso, mesmo dentro da cadeia, ele tem mais privilégios que muita gente que está fora da cadeia, entendeu? Nunca você viu um cara da posição do Vorcaro tomando um tiro por ter cometido um crime. Você já viu uma pessoa tomando tiro por ter roubado um celular, ou por acharem que ela roubou o celular, que é pior ainda, né? Feminismo é marxista, meritocracia é conservador, é capitalista. É curioso que na cabeça desses caras não existe nada além dessa vontade, né? Então sempre quando alguém fala isso, quando você critica o acúmulo de muitos bilhões, quando você critica... Por que que... Olha que interessante. Por que que a gente critica o acúmulo de grandes fortunas, de latifúndios financeiros? Porque a gente sabe que, evidentemente, com muito dinheiro, você acessa muito poder. Quem tem muito dinheiro acaba tendo um peso muito maior na sociedade do que as outras pessoas. E isso cria uma distorção na própria democracia, que pressupõe, até nas democracias liberais, que pressupõe que todos são iguais, né? Só que sempre está escrito, né? Todos são iguais perante a lei. Mas assim, no mundo real, as pessoas são diferentes porque, obviamente, as condições materiais em que cada um está inserido te dá privilégios diferentes, te dá acesso a outras coisas. Você E é interessante que essas pessoas, elas não conseguem compreender isso, compreender, ou não querem compreender, né? Que com certeza existem outras forças. E talvez essas outras forças que tenham impelido a Michelle a fazer um vídeo desse, porque ela percebeu que não é só dinheiro, porque ela é esposa do presidente, né, que tem uma grande popularidade, que consegue transferir votos, muitos votos. E mesmo assim, ela falou, se eu não me engano, ela indicou 3 pessoas para vagas no Senado e as 3 foram recusadas, as 3 opiniões dela, sendo que outras pessoas menos importantes conseguiram indicar muito mais candidatos. Então, é óbvio que ela percebe que não é só a força de vontade ou só a competência que garante uma posição política, né? não deve promover uma mulher pelo fato dela ser uma mulher. A discussão para vice do Flávio. Ah, vai ser uma mulher. Por quê? Tem que ser a melhor pessoa para ele ganhar a eleição e a melhor pessoa capaz para ser presidente, caso seja necessário. E se houver uma pesquisa que mostra que uma mulher ajudaria o Flávio a ganhar voto nesse público, aí seria melhor ter uma mulher como vice ou não? Não, mas agora tem que ser uma mulher, tem que ser um negro pelo fato dele ser negro, tem que ser um gay pelo fato de ser gay. É com isso. Essa é uma das poucas coisas que nós sabemos sobre Michelle Bolsonaro, que ela fala com enorme orgulho, é esse aspecto feminismo. Muito objetivamente, ela fala no vídeo que aumentou em 45% o número de mulheres eleitas no PL e que agora o partido tem 1.000 e tantas parlamentares mulheres. Mas o que que isso significa? O Flávio reconhece esse método. O que que isso significa? Ser mulher te faz uma boa política, naturalmente? Você, por ser mulher, há um mérito em si, inerente em ser mulher? Olha, eu amo as mulheres. Até demais. Minhas 2 filhas são as paixões da minha vida. Só tenho filhas mulheres. Eu quero um mundo maravilhoso para as mulheres, o mais justo, o mais seguro, o mais próspero. Mas o fato delas serem mulheres não as faz melhor do que os outros. Vejam, o evidente, né? A única mulher que foi presidente do Brasil foi um desastre absoluto. Você poderia dizer, porque é mulher? Eu falo, não, porque é incompetente. O Lula é quase tão ruim quanto a Dilma e é homem. Porque o que determina se você é bom ou não
Eu perdi meu retorno? Eu perdi meu retorno por falta de bateria, mas espera aí. Porque o que determina se você é bom ou não é o seu sexo, mas a sua competência, os seus valores. Então, nós precisamos. Isso é muito importante. A gente precisa rejeitar esse discurso marxista de que nós precisamos eleger mais mulheres, ou mais gays, ou mais transvestis, ou mais refugiados, ou mais jovens. O que a gente precisa é eleger as pessoas mais competentes e íntegras, independente das suas identidades, independente da questão identitária. Então, quando nós vemos a presidente do partido, que é o chamado Partido Liberal pelo nome, mas é em tese o Partido Conservador do Brasil, transformar essa discussão em algo identitário, você fala assim, ferrou. É justamente a dialética marxista. Os Estados Unidos, na última eleição, escolheu um homem para presidente e não uma mulher que concorria no cargo contra ele. Pelo visto, pela lógica da Michelle, a gente deveria preferir a eleição da Kamala Harris. Afinal, ela é mulher. A Michelle fala muito do PL mulher e você deve se perguntar o seguinte: por que ela recebeu esse protagonismo? Porque, em razão dessa política de 30% de cotas para candidaturas femininas, passou a haver uma reserva de mercado gigante e os partidos começaram a serem obrigados a destinar um caminhão de dinheiro para candidatas mulheres. E como mulheres, por traço de personalidade, são menos atraídas por política do que homens, Mulheres, por traço de personalidade, são menos atraídas para a política do que homens. De onde ele tira esses dados, assim? Quais mulheres? De quais lugares? Todas as mulheres do Brasil, de todas as classes sociais, de todos os níveis educacionais, que estudaram todos os tipos de matérias que existem disponíveis nas universidades, todas a gente pode falar que em todos esses grupos, mulheres são menos atraídas para a política e homens são naturalmente atraídos pela política, é isso? você precisa de um esforço gigantesco para atrair esse 30%. Vejam, você faz um esforço gigantesco para incluir artificialmente mulheres na disputa eleitoral em cargos que poderiam estar sendo exercidos e candidaturas poderiam estar sendo exercidas por homens competentes. Pela pessoa, ou por travestis mais competentes, ou por o que quer que sejam mais competentes. É interessante, né? Porque ele fala assim, esses cargos que são ocupados pelas mulheres, que são, então, pela lógica, incompetentes, poderiam estar sendo ocupados por homens competentes. Ele não foi avaliar se essas mulheres que chegaram nessas posições, elas são competentes. Ele já concluiu que elas foram inseridas nesse meio artificialmente, o que pressupõe que os homens chegaram nessa posição naturalmente. Agora, o que é chegar de maneira natural na política? Será que não tem uma injeção artificial de dinheiro? Será que não teve pessoas ali que pagaram? Como que é natural? Eu naturalmente estou aqui em casa, alguém me convida para um partido? Então, assim, você entende que são palavras, é uma busca de palavras específicas porque ele quer atacar a Michelle, né? Então, a ideia de que as mulheres entram artificialmente e que esses cargos deveriam estar sendo ocupados por homens competentes. Por que não por mulheres competentes? Por que não? Aí você vê que ele fala por homens, aí ele percebe a mancada, ele fala ou por pessoas, por gays, por quem, como se também qualquer um pudesse chegar pela simples competência a esse cargo, né? Isso é comunismo, porra. Meu Deus do céu. Isso não é democracia. Não é democracia permitir o acesso igualitário a todos da sociedade? Porque se uma mulher quiser chegar lá na política, o caminho é o mesmo, é tão facilitado como o dos homens? Ou não? Será que não foi por isso que foi criadas essas cotas? Para facilitar um caminho que já é dificultoso por outros motivos, ou por outras questões, ou por outras tendências estruturais da nossa sociedade? No peito para se orgulhar disso, tá na direção errada. Então, beleza, você tem o PL Mulher, ela diz que tem um. Só uma coisa, eu concordo que nem sempre um representante daquele grupo é o melhor representante do grupo, né? Um exemplar daquele grupo é o melhor representante do grupo. Eu não acho isso. Eu acho que mulheres podem lutar pelos direitos dos homens, das crianças, dos negros. Mulheres negras podem lutar pelos direitos das mulheres brancas, das mulheres em geral. Eu acredito que todos acabam conseguindo fazer isso. Mas, evidentemente, quem está inserido em determinado grupo, que vive sobre condições específicas, consegue ter uma visão melhor. E, no meu entendimento, a diversidade, ela enriquece o debate. Então a gente deveria se esforçar para tornar o debate mais diverso.
se esforçar para trazer mais pontos de vista. Na minha visão, a democracia é isso. E o que, para mim, a natureza como ela é apresentada para mim também parece isso. No meu entendimento, o que tornou o ser humano, o que colocou nós seres humanos na posição que nós estamos no planeta Terra, no topo aí da cadeia alimentar, é a nossa capacidade de se adaptar às diversas situações. E essa capacidade para se adaptar às diversas situações tem tudo a ver com a diversidade. Nós somos capazes de se adaptar ao clima mais frio, ao clima mais quente, se espalhar pelo planeta inteiro, passar por problemas que tivemos ao longo de toda a nossa história, exatamente por causa dessa diversidade. E para mim parece até, pelo meu entendimento básico aí de genética, em genética inclusive é isso, que quanto mais diversidade genética a gente tiver, mais forte imunologicamente nós somos, né? Então, na minha visão, se a política busca a democracia, se a democracia é um real objetivo, diversificar o acesso ao poder, facilitar, levar mais gentes, mais pessoas diferentes ao poder, ajudaria a democratizar mais esse poder, e não o contrário, e não manter pequenos grupos. Tanto que eu falo para todo mundo, se você reparar, até na cultura, da onde sai as maiores inventividades musicais, artísticas, o que for, é das periferias, dos lugares mais pobres que naturalmente são mais diversos, tem mais tipos de pessoas convivendo, mais contradições acontecendo, e é dali que nasce o novo. Poucas coisas novas saem das classes altas, porque as classes altas elas são muito homogêneas, todo mundo igual, veio da mesma realidade, estudou na mesma escola, aprendeu as mesmas línguas, viajou para os mesmos lugares, viveu as mesmas realidades. Quando você vive numa realidade muito parecida com a de todo mundo, dificilmente você vai ter ideias novas. As ideias novas vêm das contradições, é a solução das contradições que fazem a gente ser inventivo. E as contradições se dão exatamente pela diversidade, pelo conflito de ideias, de perspectivas de mundo diferentes. E nós somos diversos por natureza, é só a gente, principalmente no Brasil, né? Talvez em países como a China, que tem menos estrangeiros lá e tal, misturou menos assim, mas mesmo assim a China também é bastante diversa, né? Se eu não me engano, eles têm 14 etnias diferentes vivendo no país e tudo. É que talvez por ser cidades muito grandes tenham uma certa homogeneidade em certos lugares, né? Aí talvez eu tenha essa visão aqui até preconceituosa de que eles são mais homogêneos do que nós. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, é só você sair na rua, você vai ver, né? Dificilmente as pessoas são bastante diversas, cores de peles, tom de olhos, alturas, tamanho. E essa diversidade biológica também faz com que nós sejamos diversos em pensamento, porque nós temos perspectivas diferentes do mundo, enxergamos o mundo de formas diferentes. E isso, para mim, é o que enriquece o mundo, o que permite estarmos vivos, o que permitiu que cheguemos, que permitiu que nós chegássemos até aqui, né? Foi isso, no meu entendimento, sobre a teoria da evolução e tudo mais. Em cada estado, que o trabalho é muito bom, etc, etc. Eu pergunto... E eu fico pensando, até numa perspectiva cristã mesmo, se Deus criou tudo, né? Deus criou essa diversidade também. Essa diversidade deveria ser protegida, né, pelos cristãos e não combatida. E o próprio Flávio estava reconhecendo isso. Aí eu faço a pergunta a você. Em que diabos o PL Mulher, com todas essas parlamentares, ajudou a candidatura do Flávio dentro do PL até agora? Ora, peguem todas as pesquisas. Onde o Flávio vai pior é justamente no eleitorado feminino. E agora a gente tem a presidente do PL Mulher gravando um vídeo, como a gente vai tratar logo mais, dizendo que foi humilhada pelo candidato do PL. Parabéns, bela ajuda. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e você... Uma coisa, nesse ponto ele tem muita razão, porque as pesquisas mostram que mesmo entre as mulheres evangélicas o Flávio vai mal. Entre os grupos todos, né, o que o Flávio vai pior, né, que tem menos intenção de voto é entre as mulheres e mesmo entre as mulheres evangélicas. Então, você vê, né, por isso que eu quis analisar esse vídeo, porque mostra, só pelo tempo, né, que eu falei que o Paulo gravou aí, você vê a importância, porque o que a Michelle fez é muito importante aí para essa candidatura, porque é exatamente no público que o Flávio poderia crescer, né, que são as mulheres evangélicas, que a Michelle tem bastante penetração nesse público. Dizem que a Michelle talvez tenha feito isso para testar a própria candidatura, porque talvez a Michelle saiba o quanto o Flávio está enrolado nesse esquema do Vorcaro. E ela sabe que logo, logo ele vai ser expulso dessa disputa eleitoral. Se eu não me engano, é em agosto que a candidatura tem que ser definida. Já foi indicada, mas eu acredito que até agosto é possível mudar.
E ela fazendo isso, talvez ela comece a aparecer nas pesquisas, e talvez isso que ela esteja querendo testar. Talvez até o próprio Bolsonaro, né? Porque é difícil acreditar que ela fez alguma coisa sem o aval do Bolsonaro. Apesar de eu ter ouvido alguns jornalistas falando que o próprio Bolsonaro já declarou que a Michelle é incontrolável e tudo mais, eu duvido que o Bolsonaro não tenha avalizado isso. Igual aconteceu aqui em São Paulo, né? Que oficialmente o partido dele estava apoiando o Ricardo Nunes, mas quando o Pablo Marçal começou a despontar, ele também começou a fazer acenos pro Pablo Marçal meio que numa ideia, pô, vou ficar com o pé em cada canoa, quem ganhar eu vou ter como aliado. E talvez ele esteja vendo isso, né? Já pensando que, né, a Michelle talvez tenha uma chance maior de competir do que o Flávio por estar menos enrolada, né? Ela está enrolada lá na questão dos cheques, do Queiroz e tudo mais, mas ela não está em um escândalo tão grande quanto esse do Vorcaro, que é um escândalo pesado, né? Então, existem pessoas falando que talvez ela saiba de algo que a gente não sabe ainda, e o Bolsonaro, né, talvez saiba de algo que a gente não sabe, e falou, puta, vamos testar a Michelle aí. Por isso que ela fez isso, que é uma forma de ela testar a força dela e se ela performa melhor no eleitorado em geral e principalmente nesse eleitorado que o Flávio vai mal, né, que são as mulheres. Demograficamente, e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher, em geral, vota muito mal. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também, na reeleição. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Olha que interessante, né? A conclusão é que as mulheres que não votam no candidato que ele acha que é o ideal para ser votado, em algum homem que ele acha que ele vai votar, elas votam mal. Não passa pela cabeça dele a possibilidade de que as mulheres conseguem conhecer, que as mulheres conhecem, né, seus próprios interesses e votam baseado nos seus interesses. Que elas são capazes de olhar em volta no mundo e perceber, esse candidato vai ser mais prejudicial para os meus interesses do que aquele outro. Não existe essa possibilidade na cabeça dele. Mulheres votam mal. Mulheres, elas não sabem... O que significa que as mulheres votam mal? Ele já falou, as mulheres agem emocionalmente mais do que racionalmente. O que ele está dizendo é o seguinte, as mulheres são, entre aspas, incapazes, nesse sentido legal, de que o menor de 18 anos é incapaz. No passado era assim, né? As mulheres não podiam comprar, vender. Alguns países, acho que a Arábia Saudita é assim, só com o aval do marido. Por quê? Porque as mulheres não são racionais. Elas não conseguem pensar por si próprias. Então, elas não votam pensando nos próprios interesses. Elas votam errado. Elas não votam no candidato que vai fazer menos mal a ela ou que vai beneficiar ela. Elas votam errado. É essa a conclusão dele quando as mulheres não votam no candidato que ele acha que é o correto. Talvez, por que será que as mulheres preferem o Lula e não preferem o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro? Por que será? Será que esse vídeo da Michelle explica um pouco do porquê as mulheres têm receio de votar na família Bolsonaro? Será que é porque elas são burras, que elas não sabem escolher, que elas votam mal? Ou será que elas são inteligentes o suficiente para perceber que os Bolsonaros fazem política contra as mulheres? Solteiras, não. Isso que eu tô dizendo. Pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser, principalmente os feministas que têm mais pentelhos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é estatística. Ora, quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega pra trás, é sempre a esquerda. Será que é porque a esquerda tem mais políticas para as mulheres? Será que a esquerda busca direitos iguais para as mulheres, defende os interesses das mulheres? Será que é por isso ou será que é porque as mulheres são burras, que elas não votam na direita? E o que o PL Mulher tem feito para melhorar essa história? Rosca, zero. E já que a gente entrou nessa questão, vamos entrar no que ela falou sobre o Ceará. Vamos ver o que disse a Michelle sobre o Ceará. Eu vou parar esse vídeo aqui, que senão vai ficar muito comprido. Pegou a parte principal que eu gostaria de falar, que é exatamente sobre essa visão, porque na minha visão, o Paulo Figueiredo, ele é um dos que consegue ser mais pragmático, vamos dizer assim. Muitas vezes ir contra até os interesses que eu sei dele, por outros vídeos que eu já vi, e falar de uma maneira mais pensando nas consequências e tudo mais.
Já a família Bolsonaro mesmo acaba falando besteira, né? A gente sabe, conhece o histórico aí da família de falar besteira. O Eduardo Bolsonaro fala coisa, não pensa muito antes de falar e tudo mais, e acaba agindo mais com a emoção. O Paulo Figueiredo, eu considero ele um cara da inteligência. Você vai ver que essas ideias dele vão ser reproduzidas. Não essas, que essas daqui foi, né? Essa aqui é até difícil reproduzir assim por outros grupos e tal, que aqui foi um momento de sincericídio, o que mostra também como ele tá abalado com esse vídeo da Michelle. Mas as perspectivas dele acabam prevalecendo entre outros grupos da direita, talvez seja por essa influência que ele tem lá nos Estados Unidos, já que essa direita é tão patriótica dos Estados Unidos, vamos dizer assim, e dá tanto valor, vê os Estados Unidos como um modelo ideal de sociedade, e o Paulo tem uma grande entrada lá, talvez por isso ele tenha essa entrada. Então eu queria mostrar essa perspectiva, assim. Mas eu vou pegar outras partes desse vídeo e fazer outras reações. Tô testando aqui os formatos e vamos que vamos, vai rolar. Um abraço, valeu por quem assistiu e, por favor, comente aí, me dê dicas de como ficar melhor, o que eu deveria fazer, se a dinâmica tá ruim, que isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado.